Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos aqui distantes, num outro país, estamos visitando o nosso netinho que está fazendo seu aninho, primeiro aninho de aniversário, eu com a Sidoquinha. E não deixamos de orar por vocês, né? Estamos em oração pela Patrícia também. Mas queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus que o Senhor tem dado para a gente nesta semana por aqui. Então vamos começar. Então vamos lá. Bom, semana passada a gente falou sobre um assunto bastante legal. Então, se você não assistiu, assista o vídeo da semana passada e o tema foi Zona de Influência. E nós vamos continuar nesse tema, Zona de Influência número 2, que é bastante importante. Ela é mais dramática do que a primeira, porque ela tem um toque de responsabilidade da nossa parte. Então vamos lá. Bom, eu quero dizer que muitos conhecem bastante, já ouviram com certeza a história de Jonas, né, que recebendo um chamado de Deus para uma missão não quis fazer, pelo contrário, fugiu de Deus. E a gente sabe então que em algum momento Deus enviou um grande peixe e Jonas ficou dentro da barriga desse peixe e foi lançado de volta à praia para onde ele deveria ter ido, mas muitos desconhecem o início dessa história. Então nós vamos tratar desse assunto hoje e ele vai ser o nosso tema para a zona de influência número 2. Então a mensagem vem de Jonas capítulo 1, versos de 1 a 17. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu juízo, o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso, diz o Senhor. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Jonas, ele amava Deus, ele servia a Deus, mas ele detestava o povo de Nínive porque o povo era idólatra, o povo não servia ao Deus do céu. E ele sabia que Deus era misericordioso. E quando Deus chamou, comissionou para esta missão, ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus, no seu infinito amor, iria perdoá-los. Então, para que isso não ocorresse, não acontecesse, ele fugiu, tanto de Deus quanto da sua ordem, da ordem que Deus deu. E aí, o que aconteceu? Jonas então desceu ao porto de Jope, onde se encontrou em um navio. O navio que estava partindo ia para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor, como se alguém pudesse fugir do Senhor, Muitas vezes Deus nos incita, Deus nos envia, Deus fala ao nosso coração para fazermos algo, Deus nos incomoda para falarmos algo, Deus nos incomoda para deixarmos algo que está nos destruindo, que Deus sabe, mas nós queremos muito porque nós somos teimosos, nós somos humanos, e aquilo que Deus fala naquele momento não nos parece bom, não entendemos o porquê, e sabemos que os caminhos de Deus, eles não são os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, diz a palavra, assim os caminhos de Deus mais altos do que o nosso, ou do que os nossos. E os seus pensamentos mais sublimes do que os nossos, os seus caminhos, mais elevados do que os nossos. Então, estas ordens, muitas vezes, que Deus nos dá, elas são ininteligíveis para nós no momento, e só depois de algum tempo, após a nossa obediência, e nesse caso, a nossa desobediência, nós vamos entender. Bom, vamos ver como é que continua essa história. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma grande tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar, o navio que Jonas estava. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Olha que interessante. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse o capitão. Levante-se, ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós
e poupará nossas vidas. Veja esse sono no barco de Jonas, o fujão, não é? Que sono será esse, né? Seria esse o sono da ignorância, ou seja, Jonas não sabia bem o que estava acontecendo? Não creio. Seria o sono da indiferença? Será que Jonas estava ali do tanto faz, se Deus me levar, se aquele povo não se salvar? Também não sei se é por aí. Seria o sono da falta de compaixão? Jonas estava lutando contra o que Deus queria porque sabia que Deus era amoroso. E embora ele soubesse que o amor é a maior força, não é? A maior característica de Deus, Jonas não podia amar aquelas pessoas. Então, aquele sono talvez fosse da falta de compaixão, não é? Ou talvez da tentativa de esquecer o compromisso que Deus tinha dado para com ele. Ele era profeta de Deus, ele tinha essa missão, não é? Então, muitas vezes, queridos, nós estamos dormindo, né? Lembre-se que a palavra de Deus fala, né, que a gente não deve dormir, mas a gente deve acordar para as coisas de Deus. Às vezes nós estamos tão amortecidos dentro da nossa zona de conforto, do nosso lugar quentinho, que nós esquecemos que o mundo lá fora está precisando de nós, cada um de nós. Não importa se nós sabemos a Bíblia de cor, se nós participamos de todos os cursos, se não fizemos nenhum curso, nada. Deus nos chama, Deus nos comissiona, Deus nos capacita, Deus nos envia. Então, contemos com isso quando nós fomos chamados por Deus. E vocês sabem que este sono é uma coisa muito ruim, muito diferente, hein? Vamos lembrar daquele sono de Jesus naquele barquinho que também quase ia a pique com seus discípulos e que, acordados por eles, Jesus virou para cada um deles e disse: onde está a sua fé, cara? Eu estou aqui no barco. Se eu estou no barco, está tudo bem. E naquele exato momento, Jesus levantou a sua mão e disse ao vento: acalma-te. E disse ao mar: aquieta-te. E tudo se fez bonança, não é? Então, o nosso Jesus, ele está em nós, ele está dormindo no nosso barco. E se ele está lá, está tudo certo. Muitas vezes Jesus não fala tanto quanto nós queríamos que ele falasse, mas ele está presente, ele está querendo que nós vivamos pela fé e não por vista. Ele está querendo que a gente creia nele, saiba que ele é bom e que ele abençoa a todos quantos o procuram. Pois muito bem, vamos à frente com a nossa história. Então a tripulação tirou sortes, eles tiraram sortes entre si para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro ao Senhor Deus do céu, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. Como desobedecer ao seu Deus, esse Deus que fez o céu e a terra? Pois os marinheiros que adoravam outros deuses, deuses que não são verdadeiros, chegaram para Jonas e falaram: cara, você está louco, rapaz, o que você está fazendo? Como você pôde fazer um negócio desse? Queridos, não podemos e não devemos combater contra o Senhor. Quando os discípulos de Jesus, após a sua morte e ressurreição, estavam ganhando discípulos onde eles foram, né? Onde eles fossem, eles estavam pregando o evangelho, já no livro de Atos, começaram a ser perseguidos. E aí um homem muito sábio disse, em Atos 5, 38 e 39, portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Obviamente haviam prendido os discípulos, porque se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados, mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer que vocês acabem
lutando, combatendo contra o próprio Deus. Queridos, qual é a nossa chance no combate a Deus? Qual é a nossa chance de teimarmos nos nossos pecados, nos nossos caminhos que não agradam a Deus, e nós ficarmos teimando nisso e Deus enviando suas tempestades, permitindo que as tempestades venham sobre a nossa vida, justamente para que acordemos desse sono maligno que faz com que fiquemos indiferentes, que faz com que fiquemos incompassivos, que não nos lembremos do nosso próximo, o quanto isso é grave, não é? Mas às vezes, queridos, na nossa loucura, na nossa cegueira, na nossa teimosia, na nossa obstinação, naquilo que é ruim para nós mesmos e para o nosso entorno, compramos uma briga inútil e completamente desvairada. Outras vezes, claro, fazemos por ignorância, e diz a palavra que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, neste caso, nós ficamos envergonhados diante do Pai quando descobrimos que estamos tão cegos, tão adormecidos, que estamos fugindo, indo para Tarsis e não para Nínive, não é? Bem, continuemos. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Então Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força. Vejam que os marinheiros estavam a fim de livrar a pele de Jonas, para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Queridos, que terrível esta tal zona de influência. Comprometemos até a segurança dos que nos cercam pela nossa teimosia e obstinação. Vamos clamar a Deus para abrir os nossos olhos. Lembrem lá de Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho que pinguem colírio em seus olhos espirituais para que se abram, diz o texto lá. Que o Senhor Jesus possa tirar as escamas dos nossos olhos, abrir os nossos olhos espirituais, perdoar os nossos pecados e misericordiosamente mostrar a sua graça, o seu favor sobre nós, sobre os nossos queridos, sobre o nosso próximo, nosso país, nossa geração. Nós fomos chamados para fazermos a diferença e sermos, sim, conforme o estudo da semana passada, a zona de influência com a bênção que o Senhor tem para nós. De tal maneira brilhe a sua luz, né? Que todos, vendo as suas boas obras, possam glorificar o Pai que está no céu. Exatamente o contrário do que aconteceu com Jonas, mas de uma certa maneira os próprios marinheiros acordaram para isso, não é? E sabem, queridos, atualmente nós não precisamos pagar nenhum preço, ninguém precisa ser lançado ao mar. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço por nós. Ele é o sacrifício perfeito de Deus, o Pai, para com a lei. Jesus pagou o preço. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, sim, satisfaz, não é? Tudo aquilo que é necessário para nos trazer paz, salvação, bênção. Então, o que nós precisamos fazer mesmo é ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Então, se Deus tem falado ao seu coração, abra o seu coração ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que Deus valoriza muito mais a obediência do que os sacrifícios. Vocês já ouviram essa história? Bem, então, encerrando aqui esse episódio de Jonas, eles clamaram então ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram então Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício, é o que eles sabiam fazer, e firmaram um compromisso de servi-lo. Veja só, queridos, que mesmo sem querer, Jonas causou tal impressão, a zona de influência no fim do tempo, quando Jonas foi lançado
ao mar causou tal impacto no coração que gerou fé naqueles estrangeiros que temeram a Deus em meio a esta situação aterradora. Nossa, que interessante, não é? E aí, a história vocês sabem. Um peixe veio e engoliu a Jonas, que ficou lá dentro desse peixe por um período e depois foi lançado na praia de Nínive. Eu vou seguir e depois nós voltamos ao texto aqui. Interessante mesmo, que eu queria destacar foi a pergunta que fizeram a Jonas e que em alguma tempestade da vida podemos nos questionar. Quem sou eu? Quem é você? Perguntaram. Qual a sua identidade? Qual o seu propósito? Qual o Deus a quem você serve? Por que você está fugindo dele? Queridos, coisa terrível é fugir do nosso Deus, pois acabamos fugindo do propósito para a nossa própria vida, do nosso próprio destino. Nós devemos, queridos, ouvir a voz de Deus e responder essa pergunta ou estas perguntas. Quem sou eu? Quem é você, querido? Qual é a sua identidade? Você é filho de Deus, você quer ser filho de Deus, você quer ter o seu propósito, você quer ser usado por Deus, mesmo para falar para pessoas que você não aprecia, mas eles também são criaturas de Deus que precisam ouvir a voz do Senhor como aqueles ninivitas. E o que aconteceu? Jonas voltou, Jonas foi a Nínive e que muito a contragosto ele sim foi e pregou o evangelho para aqueles ninivitas. E aí, sabe o que aconteceu? Depois dessa experiência de fundo do poço de Jonas, ou poderíamos falar do fundo do ventre de um peixe, não é? Aquela cidade de Nínive se converteu ao Senhor, o rei, desde o rei até os animais, diz a palavra, foram cobertos de saco e cinza, humilhados e jejuaram diante de Deus para que porventura Deus pudesse ter misericórdia deles. Eles se arrependeram e a palavra de Deus diz que eram mais de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas, fora os animais, por causa da pregação de Jonas, que não queria ir lá de jeito nenhum. Vejam como Deus é misericordioso, como Deus poderia usar aquele homem, como Deus pode usar você. Você não sabe o alcance do chamado que Deus tem para você e muitas vezes você está aí dormindo no seu sono ou fugindo, indo para Tarsis ao invés de ir a Nínive. Então, queridos, é tempo de nós ouvirmos o chamado do nosso Senhor, é tempo de nós exercermos a influência nesse nosso mundo tão carente. Você está fugindo de Deus? Você tem algum ressentimento no seu coração contra Ele? Tanta gente que eu conheci que tinha os seus ressentimentos por Deus ter levado o seu pai, a sua mãe, um ente querido, ou ele ter perdido emprego, alguma coisa aconteceu, alguma coisa marcou o coração desta pessoa e talvez tenha marcado o seu também, que de alguma forma o faz pensar que Jesus não está atento, não está com você, não está te olhando, não está te comissionando. É hora de nós ouvirmos a sua voz e o seu chamado. O Senhor disse: se você vier a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu os aliviarei. Eu sou aquele que dirige os seus passos e quero usá-lo para abençoar a sua geração, a zona de influência celestial. Eu vou fazer uma oração por todos nós agora. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não leva em conta, Senhor, a nossa cegueira, não leva em conta, Senhor, a nossa fuga, não leva em conta o nosso sono. O Senhor vem e nos chama e nos ama, Senhor, e não somente a nós, mas a essa geração. Não nascemos por acaso aqui neste tempo. O Senhor quer que nós possamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Então, Senhor, vem sobre mim, vem sobre cada um daqueles que estão ouvindo a Tua palavra e traz sobre eles a Tua direção. E se alguns deles, Senhor, de alguma maneira estiverem indo para o lado errado,
escolhido o caminho errado, Senhor, deitado e dormindo um sono que não deve, Senhor, desperta, Senhor, traz de volta para o teu caminho, Senhor, traz vida onde há morte, Senhor, traz esperança onde há desespero, Senhor, traz certeza e fé, Senhor, aos seus corações, Senhor, e que muitos, Senhor, mesmo não te conhecendo, possam ser alcançados e possam se prostrar diante de ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Seja o teu nome louvado, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa vida. E, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, cura os nossos corações e o nosso entorno, pois queremos sim te servir e sermos, Senhor, alcançados e alcançarmos aqueles que o Senhor quer chamar para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E eu queria então te convidar, se você gostou desse Drops do Céu, que você possa toda semana partilhar com a gente. Para isso, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você ser lembrado cada vez que tiver uma mensagem nova para o seu coração, que você possa então, se você gostou, curtir, possa comentar, fazer as suas perguntas, os seus comentários e possa, em nome de Jesus, compartilhar isso com muitas pessoas. Quem sabe o seu chamado é levar aos de Nínive, não é? Que pessoas que não conhecem a Deus, que estão lá na sua perdição, nos seus caminhos perdidos, quem sabe compartilhar possa fazer toda a diferença na vida destas pessoas. Que assim seja, até a semana que vem, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.